Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Graziela, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu queria falar do testemunho da minha gravidez. Né? Eu contei aí pra vocês no canal que eu tive um tumor na hipófise, né? E contei toda a situação, como que foi. E logo após, passou, eu fiz a cirurgia em novembro de 2023. E quando foi em maio de 2024, eu fui fazer uns exames de rotina, ginecológicos e tal. Eu até falei com a moça, eu falei com a médica, eu falei, doutora, eu não posso engravidar. Eu queria saber se tem algum exame que eu posso fazer e tal. Ela falou, mas você não ovula, por que o outro médico pediu contagem de óvulos e tudo mais? Né? Teve essa questão. Aí, essa cadeira meio barulhenta, aí eu fiz esses exames, né? E após pegar o resultado, né? Eu liguei pro meu esposo, eu falei assim, amor, deu errado um exame aqui. A taxa dele tá muito alta. Não é normal. Estrogênio, 4.000, a contagem lá, né? Eles têm os valores lá de referência. Que estranho. Aí eu tava no trabalho, eu trabalhava com RH, então eu fazia assim, entrevista, e nesse dia tava tendo várias entrevistas com as meninas e fazendo ali para poder fazer contratação e tal. Aí eu falei assim, e ele mandou mensagem, Grazi. Ele pesquisou, né? Ele falou assim, deu um frio na espinha, ele falou, eu acho que você tá grávida. Eu falei, tô não, isso aí é o tumor enganando a gente, deve ser alguma alteração que ele deu, né? E tal, sabe? É totalmente desacreditada. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E durante a entrevista ali, com aquelas mensagens, eu falei, pronto, e agora? O que eu faço? Fui na farmácia, né? Farmácia bem conhecida aqui de Belo Horizonte. Comprei um teste. Fiz o teste, deu positivo. Eu falei, amor, eu queria fazer o teste com você e tal, mas eu não tô aguentando, vou fazer aqui agora. Aí fiz lá o teste. Eu falei, mentira. Não, só pode ser mentira, não tem condições. Porque eu não tenho sintoma nenhum. Enjoo, nada. Nada. Então, eu peguei, falei com ele, olha amor, mandei um vídeo, né? Eu fiz o vídeo lá, colocando palitinho e tudo mais. Aí, no final do dia ele me buscou. Eu falei, quero fazer o exame de sangue. Fomos lá fazer o exame de sangue, né? Eu já estava assim, agitada, nervosa, né? Com tudo. E fiz o exame de sangue para ver. Peguei no outro dia o resultado, saiu. Tava lá o beta-HCG, né? 16.000, não sei o que, não sei o que. Aí o pessoal falou assim, você tá muito grávida, não é pouco não, é muito, muito. Aí respirei, fiquei muito nervosa, assim, fiquei ansiosa já, a minha cabeça parece que virou uma chave. Porque eu tenho, na época eu tava com 43 anos. 43, é. Vou fazer 45 esse ano. Não, vou fazer 45 esse ano. Ai, meu Deus. Aí, é porque eu já tô numa idade que não é muito boa a gente estar grávida, porque pode ter complicações e tudo mais. Existe um risco, né? A idade do risco. Aí, eu peguei, contei para as pessoas, contei para minha chefe, né, que estava ali no momento e tal, contei para os amigos mais íntimos e a gente guardou o segredo para a família. Aí eu encontrei com ele depois, né, que a gente fez esse exame de sangue, a gente foi no shopping, compramos uma caixinha assim, colocamos umas coisinhas de bebê e fomos contar para minha família primeiro. Aí contamos lá, não tinha neto lá em casa, né, não tinha criança, né, minha irmã mais nova tem 38 anos, 37. Então, a gente acabou contando para eles. Depois contamos para a família dele, né, que é uma família bem maior, então a gente queria estar com todo mundo junto para poder contar a bênção. Aí, beleza. Descobrimos no dia 14 de maio, no dia 31 de maio, que é até aniversário do meu pai, a gente fez o ultrassom que o médico pediu, e ele pediu endovaginal, porque ele falou, não, deve estar no começo e tudo mais, né? Eu falei, a gente não sabe, porque como eu tive o tumor, eu não tive nenhum
sintoma, aparentemente, né? Eu sentia muito cansaço, mas para mim era trabalho. Acorda cedo, pega muito ônibus, demora para chegar. Era 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. Então, assim, era muito cansativo a jornada, fora a jornada de trabalho. Então, a gente fez o ultrassom. No ultrassom, o moço falou assim, esse neném tá muito grande. Eu falei, pronto. Eu já tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu nunca cuidei de uma criança, Senhor, eu não sei o que fazer. Aí, ele falou assim, esse neném tá muito grande. Vou fazer o ultrassom normal, por cima, na barriga mesmo. Ele fez e tal, e tava falando e tudo, falou as medidas e tudo mais, e eu lá pensando na minha cabeça as medidas que ele tava falando. Ele falou assim, ó, tem mais ou menos 26 semanas. Eu falei, doutor, eu tô péssima de cálculo nesse momento, que eu tô muito nervosa. 26 semanas é quanto tempo? 6 meses. Eu já tava de 6 meses sem sentir. Por quê? Eu não tive enjoo. Eu só senti o sono, mas enjoo, gente, eu não tive enjoo, eu não tive outros sintomas. Como eu não menstruava por causa do tumor, então para mim o corpo ainda estava se restabelecendo. Eu menstruei a última vez antes da cirurgia, foi dia 29 de novembro de 23. E pelos meus cálculos eu engravidei em dezembro, ou seja, eu não tinha menstruado. Foi um milagre, assim, não sei se a medicina consegue explicar. E quando a gente descobriu, e já pedimos para falar o sexo, né, da criança, que era uma menina, né, então a gente já veio para casa assim, botando a mão na cabeça. O que a gente vai fazer, meu Deus? O que vai acontecer? Uma criança, já está de 6 meses. A minha barriga parece que fez assim, ó, bum, deu um estouro, estourou. Ficou enorme. E fiquei internado um tempo porque eu peguei um resfriado, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu fiquei sem voz, sabe? Eu tossia, mas não era Covid. Eu tossia tanto. Eu fiquei uma semana internada e o médico falou, você vai ficar até a hora de você ganhar um neném. Eu falei, não. E de repente já me deram alta, eu fui para casa e estava trabalhando ainda. E num belo dia, eu já estava assim, com a pré-eclâmpsia, né? Eu estava tomando algumas medicações. E a pressão um pouco mais alta, né? Então a gente foi observando essa alteração. E eu fui ao médico no dia 14 de agosto de 2024, no obstetra, né? E o meu caso era caso de risco, porque eu tive diabetes gestacional e estava com sintomas de pré-eclâmpsia. Meu pé inchou muito. E fazendo esse acompanhamento, sempre medindo a pressão, sempre estando assim, acompanhando tudo, e glicose e tudo mais, fazendo dieta, uma loucura. E quando foi nesse dia, foi após meu aniversário, né? Eu fiz aniversário dia 12 de agosto, então no dia 14 eu fui ao médico. E ele mediu a pressão e falou, sua pressão não tá boa. Vai pra maternidade agora, pra emergência. Porque lá eles vão te avaliar e vai ver se você realmente vai ter o neném agora ou não. Não é bom porque você ainda não cumpriu as 39 semanas. Né? Ia ser um bebê prematuro. Aí fomos, eu e minha mãe, até lá no Grajaú, minha cunhada levou. A gente foi até a maternidade e lá eles falaram, não, tá tudo bem, vai pra casa, repousa e tal. Aí foi pra casa. No dia seguinte eu tinha marcado um compromisso, eu fui a esse compromisso, né, com a minha prima. E nesse compromisso, eu não sentia assim, nada, tava normal, sabe? Tava de boa Tava ok, né? Só a barriga muito grande e tal, tem aquele incômodo todo. Aí, deitei no sofá aqui da casa, né, aqui de casa. Senti um pouco de... Descansei, né? E fui pra minha mãe. Chegando na minha mãe, né, era de noite, meu esposo tinha ido buscar a mãe dele num outro lugar aí. Aí eu medi a pressão, senti uma coisa na nuca, assim. Eu medi a pressão, tava 14/9. Aí eu mandei pra ele aqui, tá 14/9.
Ele falou, tô indo aí agora, eu vou te buscar e já tô levando as malas da Maria, que a minha filha chama Maria. Tô levando as malas dela pra gente já ir pro hospital, porque já era um caso mesmo de pré-eclâmpsia. E ali, foi dia 15 de agosto. Chegamos lá, fui avaliada. A médica perguntou se eu queria fazer a indução do parto. Eu falei, não tinha nem abertura, não tinha nada. E eu poderia ter complicações piores, né, se eu fizesse a indução. Eu pensei isso comigo, né? Então, eu fui internada, né, e fiquei ali durante a noite esperando a pressão baixar, mas a pressão não baixava, só subia. Teve um momento que estava 18. E eu fui ao banheiro e clamei a Deus assim, Deus, deixa a gente morrer não, porque o Senhor tem um propósito nisso, não deixa a gente morrer. Não deixa a gente ter complicação e ficar pior, ou ter algum problema de saúde futuro e tudo, sabe? Eu fiquei assim, gente, meu Deus, me ajuda. Aí passou a noite, muitos bebês nascendo, muitos bebês, eu escutava assim. Aí, quando foi no outro dia, umas 10 e pouca da manhã, a gente foi pro bloco, e no bloco cirúrgico a gente foi feita a cesárea, né? O meu esposo chegou, já estavam tirando a Maria, e ali eu vi Deus agindo, porque quando eu estava deitada lá tomando não, eu já tinha tomado anestesia, né, que é aquela anestesia é peridural que chama, não sei, que a gente toma na coluna, e já estava ali sentindo, né, a barriga e tudo. Um dos médicos já entrou falando assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu falei assim, Deus, é o Senhor que tem que estar aqui comigo mesmo, conosco, né? E era uma equipe, tinha trocado, né, o plantão e tudo, então estava uma equipe mais descansada e tudo mais. Aí, quando a Maria nasceu, eles trouxeram ela rapidamente pra gente só tirar uma foto com ela junto. E a gente tirou essa foto e eu já abençoei minha filha. Eu falei, filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Ali na sala de parto, eu já abençoei a minha filha para ela ser uma bênção. E já levaram ela para a incubadora porque ela nasceu prematura, né? Então ela acabou aspirando um pouco de líquido, então tinha que sair aquela expelir, né? E para os alvéolos abrirem, né? Porque estava prematura, mas não muito pequenininha, né? Ela nasceu bem magrinha, bem magrinha. E graças a Deus tá aí, feliz, né? Como toda criança, já tá com 1 ano e 7 meses, vai fazer 1 ano e 8. Vai fazer 1 ano e 8 meses. Aí brincando, saudável, graças a Deus. Eu vou botar uma foto aí do dia que ela nasceu, né? Eu vou evitar mostrar o rosto porque eu não gosto, né, de expor a minha filha nem nas redes sociais. Ela até tá no meu Insta, mas meu Insta é fechado, né, privado, então só quem eu tenho que consegue ver algumas fotos dela, mas também não tenho colocado foto recente, porque a gente corre alguns riscos, né, a gente tem que preservar os nossos filhos de algumas coisas, né, e enfim. Então é isso, gente, como foi comigo, né, foi um milagre essa menina, né, eu fui um milagre. Então Deus, e meu esposo também, ele tinha problemas, ele não podia ter filhos, né? A gente não podia engravidar. Então, assim, foi um milagre, assim, completo, né? Que o Senhor, ele fez conosco. E é uma menininha muito amada, né? A família, todo mundo gosta muito. A gente ama essa menina demais, como todo pai e mãe, né? Que ama seus filhos, né? Que tem prazer nos seus filhos. Então, esse é o meu testemunho da minha gestação, né, da minha filha, né, e fica aí para vocês uma palavra, né, que o Senhor, ele opera impossíveis. O Senhor é o Deus do impossível, né, como dizia aquela canção da Aline, né, e também na palavra, né, porque para Deus não haverá impossíveis. Ou eu tô pegando de alguma música, né, deixa eu ver aqui. Lucas 2, né? Lucas 2 é que fala. Deixa eu pegar aqui.
E a igreja orando, né? As pessoas, nossos amigos, conhecidos, a família, toda intercedendo por nós ali, por mim, pela Maria, para que a gente passasse tudo aquilo muito bem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não me engano, é Lucas 2. Eu não lembro agora de cabeça. Que ele vem falando do nascimento de João Batista. Aqui, ó. Porque para Deus nada é impossível. É Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Então o Senhor, ele ainda opera milagres e curas e muitas coisas na nossa vida. Eu imagino que na vida de vocês também, né? Porque o Senhor, ele tem sido misericordioso e grandioso conosco, né? Nesses últimos tempos. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, né? Curte, compartilha, comenta, né? Se você gostou, dá um joinha aí para nós, né? Para que o vídeo alcance outras pessoas e que o Senhor venha abençoar a sua vida em nome de Jesus.